O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à velha imprensa quando agradeceu pelos votos que recebeu na eleição. O presidente afirmou que os protestos e movimentos populares que ocorrem em todo o país são fruto da indignação que tomou os brasileiros. Ele disse: os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição do patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. O presidente afirmou: a direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força de nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Bolsonaro comparou: sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. O presidente concluiu dizendo: é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Começar? Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país.
Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Quero começar agradecendo os 52 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser como os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem, pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Olha, prezado senador Girão, senhores juristas, jornalistas, um ato como este agora precisa se multiplicar. Atos como cartas, como manifestações públicas, como manifestações parlamentares, para mostrarmos que nós estamos reagindo a esse verdadeiro estado de exceção que estamos vivendo no Brasil,
e, surpreendentemente, por parte de uma instituição que deveria zelar pelo cumprimento, pela observância da nossa Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal e sua atual linha auxiliar, que é o Superior Tribunal Eleitoral. Nós estamos vendo já há bastante tempo uma precipitação de fatos de causar perplexidade pelo arbítrio, pela violação de inúmeros dispositivos constitucionais. É o artigo 5º sobre a liberdade de pensamento e de expressão, é o artigo 129 da Constituição, sobre as prerrogativas do Ministério Público, que vem sendo ignorado, é o artigo 220 sobre a total liberdade da imprensa, etc. Tudo isso vem sendo atropelado pela Suprema Corte, por determinados ministros que hoje defendem uma ideologia. Hoje nós não temos um Supremo Tribunal Federal isento, imparcial, respeitado. Nós temos um Supremo Tribunal Federal aparelhado por uma ideologia política ou por conveniências, razão porque tenho inclusive aqui no Senado uma proposta de emenda constitucional desde 2015, no sentido de mudar-se o critério de indicação dos ministros da Suprema Corte, porque eles se tornam dependentes, agradecidos, ou então numa linha ideológica de quem os indicou. Até hoje não conseguimos dar andamento nesta PEC. Mas a verdade é que os últimos acontecimentos vêm se precipitando, ora censurando uma emissora de rádio tradicional, destemida como é a Jovem Pan, a Tribuna do Povo lá de Curitiba, o jornal... Gazeta do Povo. Não, esse outro. Revista Oeste. A Revista Oeste, enfim. E isto está avançando. Daqui a pouco atinge a todos os senhores que estão aqui representando a imprensa, que terão cerceadas as suas liberdades de noticiar e de criticar. Porque muitos dos nossos colegas, e falo aqui também como jornalista que fui por décadas, já vem sofrendo estas exorbitâncias do Poder Judiciário. E o pior de tudo é que o nosso Senado Federal se mantém inerte, omisso, como se nada estivesse acontecendo. Daqui a pouco eu vou para a tribuna verberar sobre isso, sobre essa inércia do Senado Federal. E os pedidos de impeachment daqueles que ferem a Constituição não andam, vão todos para a gaveta, sem ao menos ter uma instrução normal pelo rito que estabelece a Lei 1075 de 1950. Enfim, senhores, eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. O que eu estou dizendo aqui é do conhecimento de todos, ainda mais dos senhores jornalistas, parlamentares e, sobretudo, os juristas que aqui estão, sabem sobejamente disso que está acontecendo. Agora, o que não pode acontecer é que continuemos alienados, equidistantes, como se nada estivesse acontecendo. E é por isso que digo o que disse na abertura. Atos como este devem se disseminar e verberarmos cada vez mais forte contra o estado de coisas que estamos vivendo. É que, resumidamente, senador Girão, é o que eu gostaria de dizer e disse. Obrigado.